para te escutar, pô. Agora eu gostaria de passar a palavra para o presidente da mesa, do senhor Humberto Marcial Fonseca, para que ele comece a palestra. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui no auditório da Federal mais uma vez para esse evento de tamanha importância. E ontem nós já tivemos mais uma derrota dos trabalhadores dos movimentos sociais organizados na comissão do Senado. E acreditamos que o nosso trabalho ainda que é de formiguinha. Nós estamos trabalhando todos os dias, não só com eventos como este aqui, todos que estão na mesa, participamos de mais de um evento. O professor ontem estava num outro evento com os auditores fiscais, não é? Aqui em Belo Horizonte. Com certeza essa semana tem mais algum que ele vai participar, assim como todos os palestrantes que estão compondo esse evento também. E nós estamos viajando pelo Brasil, assim como eu estou indo hoje à noite, nós estamos já em Aracaju amanhã, e disseminando essas nossas ideias e lutando contra o retrocesso social, tese da professora Daniela Muradas, a qual todos nós somos adeptos, evidentemente, e se passar uma proposta como essa que estão sendo encaminhadas, o retrocesso será inevitável num primeiro momento e, claro, nós estamos aqui buscando alternativas e saídas. E é com muita honra, então, que eu passo a palavra, sem mais delongas, dados ao adiantado da hora, ao professor doutor Ricardo Antunes, para que o mesmo profira sua palestra. E agradeço a presença de todos e todas. Muito obrigado. Muito bem, bom dia para todos e todas. Quero começar agradecendo à professora Daniela por esse convite, por essa atividade, não é? Nesse país, né? Uma verdadeira terra em transe, né? E a alegria de poder estar uma vez mais aqui nesta faculdade. Me lembro da última vez, foi naquele ato contra a terceirização, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Esse auditório completamente lotado, foi talvez o mais expressivo ato acadêmico no país, né? Na universidade, mas com os movimentos sociais, movimentos populares, foi verdadeiramente um ato espetacular. E também a felicidade em estar com os meus colegas aqui da mesa, não é? Eu peço que me ajudem só um pouco no controle do tempo, já falei com o nosso colega coordenador, porque o momento que nós estamos vivendo, de fato, é muito difícil, não é? Ontem nós vimos passar na comissão do Senado, não é? Por 14-11, não foi uma vitória fácil, não é? No Congresso, que é o pior de toda a história republicana brasileira, não é possível achar na história republicana brasileira um parlamento, Câmara e Senado, tão degradado quanto este. Não é possível, não é possível, né? Na ditadura militar, nem lá, que era um Congresso controlado, era uma situação tão tristemente melancólica. E eu dizia agora, para uma entrevista da rádio, me perguntava o que significa o ato de ontem. O completo fosso, a completa separação, há uma muralha chinesa entre o que faz o parlamento e o que pensa a população na sua vida cotidiana. Há um repúdio da população ao governo Temer, há um repúdio da população majoritária à Previdência, há um descontentamento e um desconhecimento, por isso é muito importante estes debates que juízes, procuradores, advogados do trabalho, né, intelectuais críticos, movimento sindical, movimentos sociais, as periferias, que todos estamos fazendo juntos e cada um também ao seu modo para mostrar que essa reforma é destrutiva, porque ela aparece nas televisões como uma reforma para garantir a Previdência. Sim, a Previdência passa a ter no Brasil, se esse projeto for aprovado, a seguinte situação: morre, termina de trabalhar, aposenta e vai para o cemitério. Essa é a garantia que essa Previdência vai nos dar. O cemitério está garantido, às custas do pobre trabalhador ou da pobre trabalhadora que morreu. Porque é evidente. Bastaria dizer, eu estou começando pelo fim, mas... Como é que é aquela música? É o fim, mas é o começo, entende? Pobre de um país, né, que ao mesmo tempo que destrói o emprego estável, amplia o tempo da Previdência. É mais do que evidente, é porque assim você, não tendo emprego estável, você não vai ter, no projeto original era 49 anos para ter aposentadoria integral, agora baixaram para 40. Quer dizer, você tem que trabalhar 40 anos e não ficar um dia desempregado para poder ter aposentadoria integral. Quer dizer, é verdadeiramente assintoso. E sabe por quê? Vocês podem perguntar, mas professor, não tem que
que mudar. Não tem déficit na Previdência? Não tem déficit na Previdência, tem déficit. Leia o artigo da página 3 da Folha de São Paulo ontem, de um especialista em política internacional dos Estados Unidos, não é de Cuba, não é da China, não é da Coreia, tá certo? Não, dos Estados Unidos, dizendo, há uma sucção, os juros da dívida pública que o governo paga, na verdade, é detonar a Previdência e os direitos sociais para garantir o lucro dos bancos. É assintoso. E isto nenhum canal de televisão fala. Nenhum. Quem tocava? E por que quem tocava? Porque os bancos mandam nesse país. Por que o Meirelles está na presidência, no comando do Ministério da Fazenda? E pasmem, se eu não estou enganado, é esse senhor que era presidente do Banco Central do governo oposto, entre aspas, oposto, do Lula. Né? Tem um livro latino-americano espetacular do Ciro Alegria, Grande Estranho é o Mundo, entende? É o mesmo. E se não fosse ele, seria o número 1 do Bradesco, cujo nome é Trabuco. Já imaginaram, entendeu? Já imaginaram um ministro da Fazenda cujo codinome é Trabuco, entende? O Trabuco não aceitou, veio o Levi com a Dilma. Entendem? Quer dizer, é Dilma, é Lula, é Temer, é Aécio, esse tem outro lugar preparado para ele. Tem outro lugarzinho que está sendo arrumado para ele. Né? Como ele está acostumado com a vida pobre, né? Segundo o vídeo dele, ele tem vida pobre, ele não ganhou dinheiro com a vida política, então ele vai ser recebido num hotel popular, digamos assim, simplório e singelo, como deve ser a vida dele, deve ser muito singela, muito, sim, é uma vida assim, muito comedida, digamos, frugal, como se dizia antigamente. Entende? Então é um país, a destruição é profunda. Por que isso ocorre? Mas eu já dei um nó completo aqui inteiro. Eu queria só fazer uma menção antes de começar. Eu vou tentar dar uma nota sobre isso, global e brasileira, não é? E acho que posso ajudar sim. Mas antes eu acho que a Daniela, quando nos convidou, disse que também faríamos uma pequena homenagem aqui ao nosso amigo particular, meu ex-aluno de graduação, mestrado, doutorado, que a Daniela conheceu no período em que trabalhou conosco no seu pós-doutorado lá com o nosso grupo de pesquisa, Felipe Raslan. Eu acho que o Felipe, inclusive, chegou a fazer algumas atividades aqui com você, né? Na faculdade Ele foi professor colaborador no nosso programa de pós-graduação e foi o responsável pela introdução dos estudos críticos. Vamos dizer assim, não obstante tenhamos professores que trabalham com esses, mas no campo das relações de trabalho, nos estudos mais próprios no campo do direito do trabalho, ele teve, por sua atuação inequívoca aqui, um papel indispensável. Hoje, nós não podemos dimensionar o que isto, na verdade, significa em potência, mas cada ideia que ele semeou em matéria crítica no nosso programa de pós-graduação, com os nossos alunos, com seus alunos do Cefet, e, enfim, o Felipe, de fato, ele vai ficar como gênese, vamos dizer, do processo de estudos críticos e de consolidação de estudos críticos aqui na Faculdade de Direito. Professor. Obrigado. Se vocês permitirem, então, e eu pediria até para não entrar no meu tempo aqui, se desse, eu fiz uma notinha de 3, 4 minutos que eu vou ler para não falar mais. Depois você corta pesado na minha fala com razão, porque senão eu vou falar mais do que devo. Com muita tristeza e consternação, na madrugada de 3 de agosto de 2016, nós somos informados do falecimento do nosso querido amigo, ex-orientando e ex-aluno de graduação, mestrado e doutorado do IFISH Unicamp, Felipe Raslan, que, como a professora Daniela disse, já fez atividades aqui com vocês. Ele havia feito, alguns dias atrás, sua cirurgia cardíaca, que tinha transcorrido de modo positivo. Felipe já estava em sua casa, mas, alguns dias depois, seu quadro se alterou, obrigando a nova intervenção que, lamentavelmente, o levou ao seu falecimento. Devo dizer que, em meus mais de 40 anos de atividade docente, Felipe foi, de longe, o mais solidário estudante que pude conviver. Na verdade, era um estudante de graduação, mestrado, que se tornou meu amigo, não é? Como muitos deles, diria todos, mas ele em especial. Muitos no IFISH e fora do IFISH o conheceram. Ele frequentemente abandonava, esse foi o traço mais singular do Felipe,
Ele abandonava o seu trabalho de pesquisa para ajudar os colegas que necessitavam. Durante quase duas décadas, pude orientá-lo em seus estudos. Por anos, ele atuou na organização de nosso grupo de pesquisa. Ajudou imensamente sempre na organização dos nossos volumes 1, 2 e 3 do livro Riqueza e Miséria do Trabalho, que talvez não existissem esses volumes sem sua inestimável ajuda. Devo dizer que o volume 4, que já está pronto, já está com a editora, estamos definindo data de publicação, nós faremos em homenagem a ele. Eu penso que talvez essa pequena nota, com pequenas alterações, vai estar presente lá, e o livro será dedicado a ele. Para ser breve, nesse momento de homenagem ao Felipe, de lembranças de suas tantas atividades, sua morte o levou quando ele se encontrava no auge de suas atividades. Como docente, após seu doutorado, participou de bancas de mestrado no IFISH e fora dele. Tornou-se, por concurso público, professor do Cefet em Minas Gerais. Sua militância não o permitia pensar em suas reflexões e pesquisas sem olhar para o mundo do trabalho, para a classe trabalhadora e para os tantos desafios na busca de uma outra sociedade, que para ele só fazia sentido se fosse socialista. Como disse há pouco, nosso próximo volume, o 4º, será, portanto, a ele justamente dedicado. Sua perda foi irreparável e suas saudades, as saudades que sentimos todos, aqui eu falo com certeza em nome de todos os meus orientandos e todas as minhas orientandas, de graduação, mestrado, doutorado, deve ser uma centena e mais, eu não sei, né? Não sou, meu forte nas ciências sociais não é ser quantitativo e nem positivista, eu não sei quantos, mas são muitos, mais de uma centena. Eu tenho certeza que falo em nome de todos eles. Eu queria fazer só essa nota aqui, para deixar registrado. Acho que a primeira homenagem que se faz ao Felipe, nós já fizemos uma muito rápida no nosso grupo de estudo, mas quando lançarmos o livro novo, eu pretendo fazer uma atividade bonita na Unicamp, para a qual convido também todos, tá bom? E o presente. Com muito prazer, tá bom? Então, agradecendo pelo espaço e pela justa e bela homenagem feita, não é? O Felipe era mineiro, não é? Era desta região, tinha feito uma tese sobre a Nova Serrana, muito interessante, sobre a exploração do trabalho, jovens, mulheres, crianças, né? Então fica aqui a minha lembrança. Que era que nós estamos vivendo, né? Eu vou ter que ser bem compacto aqui para poder, ter que respeitar, e certamente se não fizesse assim, não seria desrespeito, porque a gente às vezes fala um pouco, quer expor mais, eu teria que ser muito taquigráfico aqui. Nós vivemos uma era de contra-revolução burguesa de amplitude global, nós estamos numa era contra-revolucionária. Eu não vou usar aqui, e quem eu me inspiro? No meu grande mestre da sociologia brasileira, meu amigo, meu quase ex-professor, eu não pude fazer curso com ele, mas o acompanhava, tive o prazer de ter um livro meu por ele apresentado, meu querido amigo que já se foi, Florestan Fernandes. Florestan Fernandes diz mais ou menos o seguinte, né? Em 1964 houve no Brasil uma contra-revolução preventiva, mesmo que não houvesse risco de revolução no Brasil em 64. A contra-revolução é um movimento da classe dominante, a contra-revolução preventiva, para se prevenir, tá certo? Contra os riscos de uma ruptura, não é? Com a ordem burguesa, que no 64 não se colocava no seu horizonte. Todo o movimento popular, operário, sindical do pré-64 lutava por reformas, né? Basta dizer que o presidente da República era João Goulart, tá certo? Que era um oligarca, mas isto é raríssimo no país, com muita sensibilidade social e popular. Um oligarca ter alguma sensibilidade social, um latifundiário ter alguma sensibilidade, já é um prêmio dos céus, né? Ainda que os céus aqui seja no sentido bem terreno, tá certo? É um prêmio dos céus, e por isso ele caiu. Não passava pela cabeça do Goulart um projeto socialista do Brasil, ele era antissocialista no sentido fundo do termo, mas era um homem reformista, era o polo de esquerda, não é? Do trabalhismo varguista, que depois foi herdado por um setor ainda mais à esquerda do trabalhismo reformista, que foi o Leonel Brizola. Então o Goulart era um pouco isso e caiu. Eu uso aqui o termo contra-revolução para sinalizar um período difícil da história do capitalismo. Por que é um período de contra-revolução ampliada e global? Porque nós tivemos nesse período um tripé profundamente destrutivo.
Tem uma tríade destrutiva que explica esse cenário para nós entendermos hoje o Brasil de hoje, o Trump de hoje, né? O Macron contra Le Pen, pasmem vocês. O neoliberal passa a ser alternativa contra a neoliberal fascista, entende? Porque o fascismo convive muito bem com o neoliberalismo, hein? Mas só alguns arranjos ali, mata alguns, prende alguns, elimina outros, né? Tortura imigrantes e está tudo resolvido, né? Quanto o Brexit na Inglaterra, aquela figura jocosa parlamentar, né? A primeira-ministra, e agora? Aliás, o trabalhista está deitando e rolando, porque o ano passado ela cortou, o período, no ano passado, um tempo atrás, que eu não me lembro quando foi, ela cortou 20 mil policiais, o estado mínimo. Agora o trabalhista está deitando e rolando, é capaz de ganhar o Jeremy Corbyn, capaz de ganhar a eleição por causa disso, porque eles arrocham tudo, né? E agora tem que explicar, é um ato atrás do outro. Não é? Quanto mais você provoca o Estado Islâmico, o mundo islâmico, mais vai ter ato naqueles países que os provocam. É uma coisa mais ou menos óbvia, tá certo? Muito bem, esta contra-revolução tem um tripé. O primeiro é a reestruturação produtiva de amplitude global. Todos nós estudamos aqui nos meus livros Os Sentidos do Trabalho, Adeus ao Trabalho, no Riqueza e Miséria, tá certo? Eu pude expor longamente isso. Quer dizer, duas palavras, o mundo antigo, tayloriano-fordista, vem sendo substituído, mais ou menos, para a empresa flexível, liofilizada, toyotizada, tá certo, da nossa época. Quanto menos trabalhador vivo, trabalhadora viva, quanto menos trabalho vivo as empresas tiverem, quanto mais maquinário técnico informal elas tiverem, melhor. A condição, e eu vou tratar disso em seguida um pouquinho, é a destruição do trabalho, dos direitos do trabalho, em escala global. Vou dar exemplos, eu acabo de chegar de 2 meses, né, dando aula na Universidade Italiana, e vou dar 3 ou 4 exemplos para vocês, se o tempo aqui permitir, mas assim, pum, pum. Esse é o primeiro ponto. O segundo pé do tripé, da tríade destrutiva, o neoliberalismo, esta pragmática perversa. Até o cárcere é privatizado. Cárcere privado, hein? Penitenciária privada, saúde privada, previdência privada, estradas privadas. Falta privatizar delegacia? Não dá. Não dá. Privatizar o exército? Não dá. Mas o que dá se privatiza, o que não dá se fecha. E o que é fundamental para a manutenção do Estado burguês se mantém em público. Só o que é fundamental são os aparelhos de repressão. A justiça dá para privatizar. Né? Bom, nós estamos vendo um ataque visceral à justiça do trabalho. O governo tem dito que a justiça do trabalho, o governo, a ordem burguesa, os grandes empresários, a justiça do trabalho deve ser extinta no Brasil porque ela é uma aberração. Não é por acaso, isso eu ouvi do ministro, do presidente do Tribunal Superior, não é esse, hein? O anterior. Esse não. Que susto também, não o anterior, né? Levenhag, né? Ministro Levenhag, que a justiça do trabalho tinha tido um corte maior ainda do que os outros setores da justiça, né? Maior ainda, não é por acaso. E que num diálogo com um dos ministros que cuidava do orçamento, teria dito a ele, ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que se dependesse desse senhor, um deputado, desses que depois se tornou, acho que ministro do Temer, né? Da saúde, aliás, que ele costuma dizer que as mulheres não trabalham no Brasil, né? Mas não sei que mundo que ele vive, deve ser um ET, entende? Um ET bom vivant, hein? ET bom vivant, não é um ET simpático como aquela figura do cinema, né? Ele fez referências, tá certo? Todas desse tipo, mas eu perdi até o fio, citei o exemplo do ET, que eu estava citando um exemplo de que eles tinham feito antes. Isto. Ele teria dito ao ministro que se dependesse dele, fechava a justiça do trabalho. Mas quem é esse senhor? Ele não está na fazenda dele. Ele não está na fazenda dele. Isso aqui é uma república ou uma quitanda? Isso aqui é uma república das bananas? Que o cara fala, se dependesse dele, mas não, ele não manda nesse país, ele não é dono. Eles estão acostumados, sai da fazenda e vai para o Ministério da Fazenda. E aí me pensa que é a mesma coisa, não é. Esse é o neoliberalismo destrutivo. Privatizar tudo, desregulamentar tudo, liberdade de circulação de capitais e restrição à circulação da força de trabalho. E o terceiro pé, este que eu quero chegar, o terceiro pé desta tríade, o pé principal, podíamos dizer assim, a pata principal, é o capital financeiro. O capital financeiro tem hegemonia
E o capital financeiro não é só capital fictício, o capital financeiro domina o mundo da produção. E para o capital financeiro, isso que vocês têm que entender, né? Procurem refletir sobre este ponto. O capital financeiro não sabe que não é possível prescindir do trabalho. Em escala mundial. Eu não estou falando do Brasil só, não. Estou falando do cenário mundial. A Alemanha e a União Europeia, Estados Unidos e o NAFTA, a China, o Japão e a Ásia-Pacífico, sul do mundo, África, Ásia, África e América. O capital financeiro sabe que o capitalismo não sobrevive sem o trabalho. Porque senão era fácil. Elimina o trabalho e acabou. Mas aí acaba o capitalismo, entende? E isso não dá. Como é que vai acabar com o pudim deles? Né? Então, o capital financeiro impõe uma lógica que está presente em tudo. Eu acabei de publicar esse livrinho, aproveito para fazer aqui uma propaganda dele, numa área que não é nem a nossa. Geraldo, Augusto Pinto e eu fizemos, até provocado pela... Nós somos intelectuais, não é possível, tem uma reforma brutal da educação, e eu não sou pedagogo, eu não tenho uma grande competência, eu sou professor há 40 anos, mas eu não sou estudioso de pedagogia de educação. A fábrica da educação, da especialização taylorista à flexibilidade toyotista, né? Pela editora Cortez. Não é possível, a educação está sendo... É uma educação utilitarista que nós temos. Até quanto tempo manteremos essa nossa educação pública como esta dessa universidade? Vocês imaginem o maior grupo econômico privado do mundo de ensino superior está no Brasil. Eles devem estar desesperados para abocanhar toda a universidade pública. Se você privatiza numa tacada a universidade pública, esse grupo que já tem, acho que 2 milhões de alunos, 2 milhões, é uma empresa global, é um friboi da educação, entende? É o Bumba Meu Boi, não, isso Bumba Meu Boi é tão bonito, né? Friboi mesmo, friboi, tá bom, né? E esta lógica do capital financeiro é assim, ó. O trabalho é imprescindível, mas o trabalho do nosso tempo é intermitente, precário, sem direitos, flexível, qualificado, digitalizado, em tempo integral, conectado por celular, trabalha quando tem, não trabalha quando tem, e direito não há de ter porque não é trabalhador. Se eu tivesse exemplos, tempo para exemplos, Inglaterra chama Zero Hour Contract, né? Eu contrato... O contrato, você tem uma relação comigo de um contrato de 0 hora, para prestar serviços de direito, ou de medicina, ou trabalho do care, ou como eletricista, ou como motorista, não importa, são serviços. Você presta uma atividade, recebe por ela e uma parte vem para mim. É o Uber. É 0 hora de contrato porque não é um contrato sem contrato. Eu não sou obrigado a chamá-lo, e você não é obrigado a atender. Se você não me atender na primeira nem na segunda, eu vou para ele, porque você já mostra que não está querendo, não está precisando desse trabalho. Mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras encontram-se nessa situação na Inglaterra. Já houve uma primeira instância da justiça que proibiu algumas empresas de fazerem isso, então o Poder Judiciário tem força para poder fazer. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer as nossas lutas. E é da somatória delas que poderemos derrotar esse monstrengo global. Eu venho da Itália. Eu dei 2 meses de aula na Universidade de Ca' Foscari, em Veneza. Eu dei aula para meninos de 19, 25 anos, no curso que eu dei de Sociologia, lá chama-se Laurea Magistral. Um jovem formado com mestrado e com doutorado na Itália, hoje tem 40% de índice de desemprego. Se ele conseguir emprego, é precário. Ele vai ganhar 500, 600 euros por mês, vai trabalhar de domingo a domingo e vai ter contrato por 5 meses. Para não falar da universidade italiana, que tem trabalhador precário, os docentes jovens, entre aspas, de 30, 50, 45 anos, todos são precários, raros são concursos. É esse o mundo. E quem ganha com isso? 1%, 2%, 5% da população mundial são as classes burguesas, em particular as classes burguesas. E atenção, não dá tempo de falar aqui. Quando eu falo financeira, não é o dono do banco. O capitalismo financeiro é uma simbiose, é um Frankenstein que congrega capital industrial, agronegócios, capital dos serviços, hegemonizado pela síntese, pela simbiose, à la Frankenstein, que é o capital financeiro. Querem um exemplo elementar disso?
todo disse, usei essa frase, vou repetir, até porque eu uso às vezes, porque também não tem outra melhor, né? Todos nós já tivemos a infelicidade de um dia entrar numa Casa Bahia, que, aliás, é preciso dizer, não é de propriedade de um baiano. E você vai comprar lá uma coisa, um fogão, que custa R$30 por mês, mas o fogão custa à vista 300. Fogão simplório, naturalmente. Só que você vai pagar 600, você vai pagar 30 20 de 30, 600. Essa é a melhor venda possível, porque você vendeu o produto e financiarizou a sua venda. É isso que é capital financeiro da vida cotidiana das pessoas. Ai de quem depende do cheque. Eu fico imaginando alguém que tem cheque especial e que não tem controle da sua conta. Está aniquilado, entende? Está aniquilado. Tem alguém aqui nessa condição? O único conselho que eu posso dar, rasga o cartão de crédito. Entende? Porque o cartão de crédito brasileiro, os juros são de 400% ao ano. É criminoso. É criminoso. Nenhum país do mundo é assim. Porque isso aqui é o quintal. Isso aqui é o quintal. De quem? Do capital financeiro. Que nessa meia hora que nós estamos falando aqui, eu não sei quanto ganhou. Nessa meia hora, se for a manhã inteira, ganhou muito, entende? E em nós, da Previdência, que somos culpados. Alguém acredita que precarizando você vai aumentar emprego? A terceirização, todos vocês sabem, diminui. Porque onde tinham 3 trabalhadores ou 3 trabalhadoras, 2 terceirizados ou 2 terceirizadas fazem o trabalho de 3. Então não aumentou, o emprego diminuiu. Depauperou, adoeceu, acidentalizou, levou à morte. Eu fiz o lançamento do meu livro na Itália, em Roma, agora, uma segunda edição dos Sentidos do Trabalho, foi linda, numa atividade em Roma, que aliás foi feita, fiquei tão feliz, fotografei, num lugar que depois alguém contou, você viu na porta desse prédio aqui o que tinha? Eu falei, não, a fotografia, uma placa em homenagem a Antônio Gramsci. Estava lá dito, aqui viveu Antônio Gramsci entre 1925 e 26, daqui foi preso, direto para o cárcere fascista, onde, pouco tempo depois, uma década depois, faleceu, já fora do cárcere, porque ele estava morrendo, aí o Mussolini, num gesto generoso, pasmem vocês, né? Um fascista generoso é uma contradição, como é que é em latim? Deve ficar bonito, uma contradição em termos em latim deve ficar bonito. É isso, entende? É isso, né? Muito bem. Esta tríade destrutiva, tá certo? Na China tem a Foxconn, que eu tenho citado nos meus livros, tem muita literatura que trabalha disso, Jane, Chan, Selden, tem pesquisadores que tem o SACOM, Students Against, são estudantes e pesquisadores contra os maus tratos do trabalho, que denunciam as condições da Foxconn. Em 1910, na Foxconn, que produz isto aqui, tá? Que monta o Apple, tá? A Nokia, 17 jovens, em 2010, tentaram o suicídio, 13 conseguiram, entende? A Foxconn tinha um contrato, depois disso, que ela proibia o indivíduo que entrava na Foxconn de se suicidar. Eu sempre digo, mas esses caras não conhecem o Brasil. O brasileiro vai dizer, bom, eu entro, assino, depois que eu me suicidar, para os que creem, a vida é celestial, não é mais mundana. Para os que não creem, está embaixo da terra e comido pelas formigas. Portanto, diz o brasileiro, quer por cima, quer por baixo, estou fora do mundo real. Só que a Foxconn não está brincando em serviço. Quem assinar que não vai se suicidar e se suicidar, a família não recebe os direitos decorrentes do acidente do trabalho. Então, não estão brincando com... Não é empresa de botequim. Entende? Na Índia, que eu conheci, só vou dar um dado. O ministro indiano Modi disse, há 1 ano e meio atrás, quando eu lá estava fazendo conferência na Universidade de Nova Delhi, a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. A Índia deve celebrizar-se pelo Make in India, produza na Índia. E qual é o discreto charme da burguesia indiana? Para lembrar, para plagiar aqui o nosso mestre Buñuel, mestre do cinema espanhol, né? Qual é o discreto charme da burguesia indiana? Aqui se explora muito mais do que na China. Simples assim. Se lá se suicidam 13, aqui pode se suicidar uns 200. Para começar. E eu vou só dizer isso, eu na Índia, no segundo dia, eu falei,
Como é que eu não me dei conta que eu moro na Suíça, entende? Como é que eu não me dei conta que eu vivo na Suíça e não sabia, entende? E eu conheço a Suíça. Porque a Índia não tem parâmetro. Deve ter uns 300 milhões de pessoas que estão no nível mais brutal da indigência absoluta. Não é miséria e não é pobreza, é indigência absoluta. E é normal, e é uma indigência e uma miséria absoluta naturalizadas. O regime de castas exclui os que não são parte do sistema de castas. É uma simbiose nefasta entre classe e casta, num capitalismo da desigualdade. É um país mais desigual que o nosso, muito mais. Bom, eu não vou falar da Walmart nos Estados Unidos, não vou falar, já falei do Zero Hora, vou mais um exemplo para poder chegar no Brasil e encerrar. Não é? Na Itália, inventaram o salário a voucher. O indivíduo trabalha e recebe um voucher. Eu recebi um voucher anteontem, quando eu vinha para o hotel aqui, para saber que hotel que eu vou, entende? No encontro lá dos auditores. Mas o voucher para o trabalho, porra, é demais. Tá bom, então você trabalha 20 horas, está lá 20 vouchers, você recebe os 20 vouchers, você vai trocar lá no órgão, vai trocar os 20 vouchers pelo tempo que você trabalhou, o salário mínimo italiano é 7,5 euros. Mas acontece que eu, empresário, num dado momento, eu falo, não, eu tenho 20 horas a pagar a você, ou a você, mas eu estou precisando de mais 20 horas de trabalho, eu quero oferecer para vocês 20 horas, só que eu não posso dar em voucher, mas eu posso pagar 3 horas e meia a hora, e vocês pegam esse trabalho e eu pago por fora. É a precarização do precário, é o mais que precário. O trabalhador ou a trabalhadora desempregado, sabendo que o seu trabalho, o voucher vale para aquele mês, depois renova, não renova, acabou, então ele diz, eu topo. Então, acabou sendo, tá certo? Perfeito. Acabou, eu já falei 20, né? Tá ótimo. Tá certo? Com a tua generosidade, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Claro, obrigado. Né? Não vou me manter rigorosamente nele. Então, o que significa? O trabalho precário se expande, entende? Em escala global. E, quando a luta, por exemplo, eu vi na Itália, movimento dos precários, eu participei de um debate, esse que eu fiz em Roma, lançando meu livro, foi organizado pela uma central sindical italiana, mas pelo núcleo que organiza o trabalho precário. Foi uma experiência muito interessante, porque eles perceberam que a classe trabalhadora italiana, jovem, é precária. E o que é precário? Para nós, isso eu estou tentando fechar um livro que vai chamar-se O Privilégio da Servidão. Sentir o tamanho da confusão que nós estamos. Se tivermos sorte, seremos servos. Se tivermos sorte, se essa sociedade se mantiver assim, seremos servos. E servo aqui não é no sentido medieval, é servo no sentido metafórico, podia ser escravo. Né? É uma frase que eu tirei do livro do Albert Camus, meu pai. Quando ele estava falando dos trabalhos dos argelinos, era o privilégio da servidão, eu falei, meu Deus, que título lindo, é isso que não é isso? É o privilégio da servidão. É uma provocação, né? Vai ter um subtítulo explicando. O novo proletariado da era digital, tá certo? É esse novo proletariado que depende do celular, que não tem direitos. Né? Nós caminhamos para a uberização global do trabalho. Nós seremos um novo Uber. Professor Uber. Está faltando um professor, chama, ele vem dar aula. Juiz do trabalho, Uber. Claro, por que não? Às vezes eu brinco com os meus amigos, né? Agora, todos temos a dimensão, mas tinha gente que achava que não, né? Mesmo na área universitária, não, eu sou intocável, eu sou professor, eu sou PhD efetivo. Você passa e vem o novo não vai ser PhD, mas vai ser desefetivo. Uberização, quer dizer, por isso que está na medida lá nesse nefasto projeto do Temer, está lá. O trabalho intermitente, tem trabalho, contrata, não tem, não contrata. O resultado disto é a destruição, e só não é maior quando há luta. Por isso que na Alemanha há uma precarização um pouco menor, na França há uma luta a greve de 95, a greve de 2005, os levantes, as rebeliões, as greves recentes. Vocês imaginem que na França foi o governo, aspas, socialista do Hollande que está destruindo.
Pô, se isso é socialismo, nós estamos aniquilados. Imagina, às vezes, o neoliberal é mais brando que o aspas socialista. Porque o neoliberal tem medo da reação da classe trabalhadora. E o socialista acha, porque um dia no passado, né, se disse lá socialista, em algum momento, em alguns casos foi, ele acha que ele tem, né, prestígio para dizer para a classe trabalhadora, ó, você tem que se modernizar. Toda hora me perguntam aí na imprensa, modernizar, é mentirosa. Vocês conhecem algum governo que diz, eu vou destroçar a alma da classe trabalhadora? Nenhum governo é louco, então ele diz que vai modernizar. E quem é contra é arcaico. Só que nós queremos o futuro. A modernização deles é uma regressão ao século XIX. Eu tenho dito, acho que fui o primeiro a dizer, a terceirização é a volta da escravidão. Ainda que digital, quando o trabalho é digital. Sabe por quê? Na escravidão, o senhor comprava o escravo. Na terceirização, o empresário aluga o assalariado. A diferença é sutil entre a compra e a locação. Tem gente que hoje não compra mais carro. Faz o sistema, como é que chama? Você aluga o carro, tem um sistema, um nome que se chama... Isso, você faz o leasing. Né? Então, depois de um certo tempo que você alugou o carro, ele é seu, você troca por outro, você aluga outro, você é um proprietário sem ser o proprietário porque é um leasing. É isto. Eu não vou falar na casa onde a Daniela dá aula e os meus colegas aqui, a tragédia da precarização. É entender o contexto. E se há luta, a gente breca. Se não há... E nós tivemos lutas importantes. A greve de 28 de abril, né? Eu estava na Itália aquele dia. Primeiro dei aula, comecei falando da greve no Brasil naquele dia. Né? E fiquei acompanhando aqui, meus amigos me mandando informação. Né? Porque foi muito importante essa greve. Ela parou 35 a 40 milhões de pessoas. Vai ter outra agora, no dia 30. Essa greve toca vocês, meninos e meninas que estão aqui, vocês serão escravos. Tem trabalho, tem, não tem problema de vocês. Previdência. Quais são? O governo Temer, o que significa, para finalizar nesses 5 minutos, então, o que significa o governo Temer? É a contra-revolução preventiva no Brasil. Na nova era mais brutal do neoliberalismo. Talvez o terceiro ciclo da devastação neoliberal no Brasil. O terceiro ciclo. E qual é a devastação? Corroer as relações de trabalho, as relações sociais, individualizar os contratos, acabar, isso é impossível, mas isso que eles querem, acabar com a solidariedade entre a classe. É por isso que tem 3 medidas que são fundamentais. A legislação trabalhista, nela embutida a terceirização, todos seremos escravos. Nós vamos pegar aviões que vão ser dirigidos por pilotos terceirizados, vai ser assim. Se os pilotos hoje já sofrem adoecimento, vocês sabem que alguns dos aviões que caem são suicídios de pilotos. Tá? Isso eles não falam muito, mas nós vimos o caso recente, lembra da Alemanha? O indivíduo estava numa depressão violenta, o seu copiloto saiu, ele trancou a porta e acelera, e pisou e embicou. Quando o cara percebeu, o outro saiu, entrou correndo, não teve como entrar. Em depressão, ele sabia que se externasse para a empresa que ele estava em depressão, ele passa a ser um inútil. Né? Então, ele, entre externar, imagine, né? Um médico terceirizado, que não sabe se vai trabalhar amanhã. Meus colegas professores de universidade, eles não sabem se o ano que vem eles vão trabalhar. Com 50, 60 anos, eles vão ser avaliados no final do mês para saber se tem direito a trabalhar no mês, se são produtivos, entende? A Previdência, para concluir. Veja, obrigado. A Previdência, então, o projeto inicial, 65 anos, homens e mulheres. O governo que tem o ministro da Saúde, que diz que as mulheres do Brasil não trabalham menos que os homens, é o que ele falou. Não é? Se você tem 49 anos para se cotizar para ter aposentadoria integral, que, aliás, é ridícula a aposentadoria integral brasileira. Ninguém vive com a aposentadoria integral com uma dignidade mínima que permita comer, sobreviver, ter lazer e cultura. Impossível. Mas vá lá. Para se aposentar, idade mínima 65 anos, você tem que começar a trabalhar aos 16 anos e não ter um dia de desemprego num país intermitente.
O governo intermitente, o governo terceirizado, querendo impor a terceirização e a intermitência no trabalho. Então é evidente que a previdência pública está sendo destroçada. Então nós que podemos, vamos para a previdência privada. Os pobres não podem. Esses vão do trabalho para o cemitério. Eis a herança do Temer, né? Do terror do Temer. Eis a herança do Temer Erdogan, né? Do trabalho para o cemitério. Só que no Chile, acompanhem agora, os idosos estão com uma mobilização muito forte, porque desde a ditadura militar do Pinochet, que eles privatizaram a previdência pública. E o indivíduo, quando ele se aposenta, ele vai bater na previdência privada, ela faliu. E aí o governo, ele bate no governo e diz, mas faliu. Ele fala, quem mandou você escolher aquela? Entende? E outro, para terminar, é mais ou menos evidente, se nós temos desemprego, nós não temos que aumentar o tempo de trabalho, nós temos que reduzir, tanto a jornada como o tempo. E, por fim, os filhos das classes médias, para não falar nos filhos da burguesia, podem começar a trabalhar com 25, 30 anos, 26. Os filhos dos pobres do campo, às vezes, trabalham com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sabe quanto está no nosso Riqueza e Miséria do Trabalho, de uma das nossas pesquisadoras? Sabe quanto corta de cana-de-açúcar em São Paulo um trabalhador ou uma trabalhadora, em média, por dia? De 10 a 12 toneladas de cana por dia, cada um. Depois de 10 anos de trabalho, ele está destroçado, ou ela está destroçado. Ele não vive aos 65 anos. É por isso que quando a gente vê uma fotografia de um boia fria no sol, ou de uma boia fria no sol, na chuva, se alimentando daquele modo, com 50 anos ela parece que tem 80. E a gente vê um filho da burguesia com 80 e parece que tem 40, entende? Isso você não leva em conta? Eu estou de acordo que nós temos que pensar numa aposentadoria universal, ampla, para todos, com normas iguais, desde que a gente fizesse um patamar de transição, né? O setor público paga muito mais para poder um dia chegar a ter uma aposentadoria melhor, né? O setor privado desconta menos os trabalhadores. Claro, podemos pensar, mas o objetivo disto, tudo que está sendo feito é contra a revolução, é garantir a hegemonia do sistema financeiro. Portanto, nós não podemos aceitar este quadro. E este quadro só não vai passar se houver resistência e luta. É assim em todos os países. Onde está, por exemplo, o salário a voucher, com isso eu termino. Salário a voucher, a conquista do Partido Democrático da Itália. O Partido Democrático é aquele centro-esquerda que tem a cara do centro, é o centro-sinistra, como eles dizem na Itália, que tem a cara do centro-destra. Sabe o que fez a população? Exigiu que o salário a voucher fosse votado um plebiscito. O governo percebeu que ia perder e tirou cancelou o salário a voucher, o trabalho a voucher, que ia perder, né? Porque houve pressão. Se nós pressionarmos este Congresso, tá certo? Nós poderemos revogá-lo. E tem ainda uma última coisa. Além de, fora um governo ilegítimo, além de eleições diretas, nós devemos começar a pensar que uma nova bandeira nossa decisiva, e aqui eu falo como intelectual ligado às lutas sociais, né? A nossa bandeira é toda contra-reforma votada por um parlamento ilegítimo tem que ter cancelado. Isso deve ser uma bandeira nossa daqui para frente. Um parlamento ilegítimo não pode, sem o apoio do voto, tomar medidas que são para destruir a já destroçada classe trabalhadora brasileira. Obrigado. Fantástico, cumpriu perfeitamente o tempo, né? E nós ficaríamos aqui o dia todo ouvindo o professor falar sobre, evidentemente, ficamos aqui babando, né? Ouvindo a visão que ele tem de mundo e como ele consegue expor isso para nós com a experiência que ele acumulou pelos longos anos de estudo. Ele falou uma frase aqui muito importante, que é cada um fazer suas lutas, evidentemente que dentro dos seus campos de atuação. Para o ministro Cláudio Brandão, na sua palestra de encerramento do evento nosso, que é organizado pelo magistrado, pelo professor Bruno, pelo Bruno, que está aqui presente hoje também, doutor Bruno, juiz do trabalho em Divinópolis, na Vara do Trabalho de Divinópolis, ele disse o seguinte, ele disse que
a importância, principalmente da magistratura também, nesse primeiro momento, e o professor Ricardo Antunes fala disso, é da aplicação dessas normas, evidentemente, da reforma, caso ela venha a passar, e da importância de não se aplicar, evidentemente, normas que são contraditórias ou que afrontem os direitos constitucionais, os direitos sociais constitucionais, bem como aquelas normas de direito internacional. Evidentemente que nós, tanto advogados, quanto a magistratura que tem um pensamento aberto e os trabalhadores que vão estar nos apoiando nisso, evidentemente, através da academia, que vamos buscar fundamentos, caso seja aprovada, para derrubar, evidentemente, essas normas dentro da disputa no Poder Judiciário. Importante também ressaltar que a manutenção de eventos como esse, professor, obrigado, senhor, pela disponibilidade. E eu também quero falar que tem aqui fora os livros do professor, tem 2 sendo vendidos aqui na banca do Cebola. Cebola é aquele rapaz que fala, está na banca ali de fora. Tem os Sentidos do Trabalho e tem o Caracol e Sua Concha. O Cebola é um grande amigo e uma pessoa que incentiva muito a nossa luta também. Com essa banca ele está sempre expondo seus livros progressistas e os do professor sempre são muito adquiridos nos eventos dele. Então tem 2 livros do professor Ricardo Antunes aqui hoje. Tem a coleção toda lá. Tem também? E tem mais, ele tem a coleção completa lá. Perfeito. Eu dou sequência, então, agradecendo ao professor Ricardo.